Ok, então sejam todos bem-vindos. Essa é a aula do nosso revisional. Nós vamos falar sobre nosso conteúdo isto em relação ao Enem, onde nós respondemos, onde nós fizemos a respeito de razão e proporção, que é o nosso primeiro exercício, tá certo? Página de 190. E hoje nós vamos fazer a 4, a 5, a 6 e a questão 7 da página 192. Então, nós estamos na página 192. Deixa o professor colocar aqui. Página 192. Porque são os exercícios principais aqui desse tema 1. Tá? Lembrando que o nosso tema 1 é exatamente razão e proporção. Tá? Razão e proporção. Tá? Pedir aqui paramos no 1, 2, 3. Paramos exatamente nessa questão 3. Deixa eu pegar aqui. Eixla, seja bem-vinda. Boa noite. Então, página 192, onde nós fizemos da 1 até a 5 e fizemos as 3 primeiras questões. Tá? Fizemos as 3 primeiras questões. E aí nós vamos fazer, então, agora essa questão de número 4, que é sobre a temporada de corridas da Fórmula 1. Então, alguém pode fazer a leitura, por favor? Para uma temporada de corridas de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de cada carro passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com densidade de 750 gramas por litro, iniciando a corrida com o tanque cheio. Na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo acusando o consumo de 4 décimos da gasolina originalmente existente no tanque. Para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque na chegada ao reabastecimento. A quantidade de gasolina utilizada em litro no reabastecimento foi... Ok. Então, ele quer saber quanto que deu exatamente esse valor da chegada aí. Tá certo? É isso que ele coloca aí pra gente. Para a gente fazer esse valor em relação à chegada, nós precisamos fazer a seguinte conta. Estou só aceitando os meninos aqui. Isso. Então, seja bem-vindo, Ishla. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Em relação ao que ele colocou dentro do carro, certo? Ele colocou de gasolina dentro do carro, e em relação à quantidade de quilogramas, tá? Presente aí. Ele diz aqui no texto, ó, o que você precisa entender daqui. Então, isso aqui é sobre razão e proporção também. Lembrando aqui da página 192, a gente vai fazer da questão 3, que é a primeira questão de todas aqui, até a questão de número 7, tá? Da terceira até a sétima. E aí nós vamos para o tema de porcentagem, que é o nosso tema 2. Então, aqui é o seguinte. O que ele coloca aqui? Ele coloca que passou a ser carregado, ou seja, cada carro, 100 kg de gasolina. Então, a primeira coisa que a gente coloca aqui é 100 kg de gasolina. E ele coloca a densidade da gasolina. Ó. Então, o que você precisa saber também é exatamente isso aqui, ó, 750 gramas por litro. Tá? 750 gramas por litro. Ou seja, então tem que transformar esses 100 quilos também em gramas. Tá? Então, vamos transformar 100 quilos. Se você multiplica ele por 1000, porque cada quilo tem 1000 gramas, você transforma então em 100
né? 100.000 gramas, tá? Então, 100 quilos é exatamente equivalente a 100.000 gramas. Se a densidade é 750 por cada litro, então eu vou fazer exatamente esse valor aí. Aí tem mais aqui, o que ele mais coloca aqui? Sendo a corrida com o tanque cheio, primeira parada de reabastecimento, a equipe apresentou um registro em seu computador de bordo, acusando o consumo de 4 décimos de gasolina. O que ele quer dizer, professor, com 4 décimos? Isso aqui é uma linguagem, tá? É o seguinte, ó. Se você tem número 1, o número 1 você tem 10 décimos, tá? É uma forma de colocar o percentual. Então, se você tem 4 décimos, então você tem 0,4, tá? Ó, você tem 0,4 ainda dentro do seu tanque, tá? Então, se você tem 4 décimos, tem 0,4 ainda dentro do tanque. Então, é uma linguagem matemática. Então, você tem 1 décimo, 2 décimos, 3, até chegar a 9 décimos, aí 10 décimos. 10 décimos é exatamente um tanque cheio, tá? Um tanque cheio. Por isso que você tem lá as frações lá do tanque, ou seja, o ponteirinho do tanque lá, e aí você tem um ponteirinho para cá, indicando ele cheio, 1, aí aqui 1 sobre 2, aqui 0. Aí aqui você tem os intervalos, né? 3 quartos, né? E aqui 1 quarto, né? Então aqui 1 quarto e aqui 3 quartos, tá? E aqui seria 4 quartos, mas é um inteiro. Então, observe que o ponteiro do tanque ali apresentava exatamente 4 décimos, é isso que ele colocou. Para minimizar esse peso, o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu com a terça parte do que restou no tanque na chegada do reabastecimento. Então, ela abasteceu exatamente com a terça parte do que tinha lá dentro. Se ele gastou 4 décimos, então resta lá dentro do tanque ainda, ó. Se ele gastou 4 décimos, que foi o valor gasto, ainda restava dentro do tanque 6 décimos, tá? E se ele vai abastecer, então, resta dentro do tanque, ó, resta no tanque 0,6, né? Ou seja, 6 décimos, tá? 6 décimos, tá? E aí ele abasteceu com exatamente a terça parte do que restou. Então vamos fazer essa conta, ó. 1/3 do que restou é 1/3 de 0,6, tá? 1/3 de 0,6. Aí a gente já vai fazer já em relação à gasolina. Quanto que é esse reabastecimento? Ou seja, qual foi o valor da gasolina utilizada? Então, o nosso reabastecimento foi feito com 100.000 gramas, que é o peso máximo para ser colocado, dividido por 750, que é a densidade, tá? Que é a densidade. Isto vai ser igual. Então, vamos fazer essa conta aqui e nós encontraremos o seguinte. 100, 1/3 de 0,6 vai dar 0,2 e 0,2 vezes 100 vai dar 20 mil, tá certo? Então, aqui vai dar 0,2 vezes 100 mil, tá certo? Vou tirar um zero aqui, então vai ficar 20 mil aqui. Sobre... Pode falar. E de onde que surgiu essa fórmula aí? Não, é só leitura. Só leitura, não tem fórmula, não. Não, Ó, digo, pode eu não falar. sabia organizar esse trem, não. Desse jeito aí. Ah, não, tá aqui, tá no texto. Então, a gente vai imaginando aqui parte a parte. Deixa eu só... A gente vai imaginando aqui parte a parte. Só um minutinho. Deixa eu fechar essa janela aqui, meus vizinhos estão fazendo festa. Ó.
aqui é o seguinte, o que está dizendo aqui no texto? Acompanha o texto aqui, professor. Primeira coisa que ele fala no texto aqui é que ele vai reabastecer, tá? Ele vai reabastecer exatamente, ó, ele sai com o tanque cheio. Ele inicia a corrida com o tanque cheio. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, ó, deixa o professor pegar aqui uma tinta azul aqui. Pô, deixa eu pegar o marca-texto aqui, melhor. Ó, ele inicia a corrida ó, com o tanque cheio, tá? Se ele iniciou a corrida com o tanque cheio, ó, se ele inicia a corrida com o tanque cheio, então ele vai exatamente com 100 kg de gasolina lá dentro. Na primeira parada, o carro apresenta o consumo de 4 décimos. Então, esse aqui foi o que ele já consumiu, ó. 4 décimos foi o que ele já consumiu de gasolina. Tá? Se ele consumiu de gasolina 4 décimos, que foi o gasto, então ainda sobra lá dentro do tanque 6 décimos, que é 0,6. Contando que 1 é 100%, ou seja, 1 é o tanque cheio. Por isso que o professor colocou o reloginho aqui do tanque. Tá bom? Para minimizar o peso desse carro, ou seja, e garantir o término da corrida, ele vai colocar o mínimo possível de gasolina ali. Ele não vai encher novamente, ele vai colocar o mínimo possível para garantir que o carro vai terminar a corrida sem ter que reabastecer novamente. Então, para minimizar o peso do carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte. Aí aqui é onde vem aquilo que o professor escreveu ali, ó. Deixa eu apagar aqui e reescrever. Ó. Aqui, ó. A equipe de apoio vai ó, com a terça parte do que restou. Tá bom? Mas a terça parte de quem? Do que está dentro do tanque. Quem que está dentro do tanque? Dentro do tanque está 0,6. Tá bem aqui, ó. Esse aqui é o que restou dentro do tanque. Certo? Arthur, deu para entender agora o processo de cálculo? Não, sim, sim, até eu tinha entendido. Só que Uhum. eu me perdi lá no 100 mil dividido por 750. Ah, tá. No 100 mil por 750 aqui, esse pedacinho aqui. É porque é o seguinte, é a densidade de... Isso que é bom quando vocês falam, olha. O professor passou direto. Quando você vai calcular a densidade de algum objeto, você precisa saber quantos gramas ele corresponde, tá certo? Então, quer dizer o seguinte, ó, que a densidade da gasolina é 750 gramas para cada litro de gasolina, tá? Então, 750 gramas para cada 1 litro de gasolina. Como a gente está fazendo aqui a transformação disso aqui, então eu quero saber qual é o valor da gasolina utilizada, que é a pergunta, né? A quantidade de gasolina utilizada em litros foi. Então, por isso que eu faço essa divisão aqui por 750 gramas, que é para a gente encontrar quanto que é a densidade. Então, por isso que ficou dividido por 750. E aqui os 100 mil aqui, gramas é exatamente quantos quilos ele pode levar. Ele pode levar até 100 quilos de gasolina. Não significa que é 100 litros, tá? Não significa que é 100 litros. Então, se você dividir aí, deixa o professor fazer esse cálculo aqui para você. Ó, dividir aqui 100 quilos dividido por 750. Ó, dá exatamente 133 litros. 133,3 litros. Tá? Então, esse aqui é exatamente o valor da quantidade de litros que cabe dentro, que cabe em um carro da Fórmula 1. 133 litros, tá, de gasolina. Mas ele não vai abastecer completamente, porque ele quer garantir que o carro fique mais leve, ou seja, para ganhar a corrida. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Então, ó, você tem um terço do que já tinha dentro, ó, ele vai abastecer exatamente com uma terça parte do que restou no tanque. Tá aqui, ó, a pergunta está exatamente aqui, ó. A terça parte do que restou no tanque. Quanto que resta no tanque? Ó? Exatamente 0,6. Então, a terça parte é 1/3 de 0,6.
Ele vai reabastecer isso daqui, tá? Então, eu sei que vai reabastecer 0,2, mas 0,2 de quê? Do que cabe no tanque. Quanto que cabe no tanque? 100 mil sobre 750, que é a densidade, tá? Que ele coloca aqui, ó, 750 gramas por litro. Então, dividindo isso daqui, ou seja, multiplicando por 0,2, então 0,2 vezes 100 mil vai dar 20 mil, tá? 20 mil. Dividido para 750. E aí ele dá uma simplificada aqui bem legal, ou seja, vai voltar todas as casas aqui, vai ficar 0,75. Ele voltou, ó, uma, duas, três casas. Então aqui também vai voltar três casas, ó. Uma, duas, três. E em cima vai ficar 20. 20 sobre 0,75. Tá? Facinho? Deu para entender agora o processo? Sara, você está indo aí? Deu para entender certinho? Eu tô aqui chateada porque eu achava que 1 quilo era 1 litro ainda. Ah, tá. Não, 1 quilo é 1 litro. Você está corretíssima, Sara. Ah, é? Tá certo, é? Mas eu é achava de água. De água. De água é 1 litro. Uai, e Tá se certo? mudar? Aí se mudar, muda. Exemplo, 1 quilo de isopor. Você já tentou pegar 1 quilo de isopor? Você vai sair com um tantão de isopor assim na mão. Não, isso eu sei, mas eu tô dizendo de coisas líquidas, né? Não, de coisas líquidas também muda. Exemplo, 1 quilo de ácido sulfúrico é 300 gramas. É 300 ml. 300 ml é 1 quilo. De tão pesado que esse ácido é. Tá certo? Então, assim, a Então, eu água... tô chateada Isso, que era ah, não. proporcional. Não, isso só funciona para água. A água nem chega a 1 quilo de leite, é 998,9. A água é aproximadamente 1 litro. É Ah, mas 998,9. quando chegou ali no 4 décimos, aí eu já buguei, Ah, já deu pane aqui no meu olho, já travou. ah. Mas entendeu o processo que o professor riscou ali, o passo a passo ali? Daquele último? Fazer todas essas coisas na hora da prova vai ficar meio difícil aí, não vai dar tempo de fazer todas, não. Não, é porque aqui o professor tem que fazer no passo a passo mesmo, tá, Sara? Não... E a gente discutindo, perguntando para você se... Estou com opinião crítica sobre o meu momento da prova, entendeu? Ah, Até evito falar. não, você tem que ter Ô, autoestima lá em professor, cima. era só É isso. fazer o 0,4, ver quantas casas decimais tem e pronto. Ver o que tá no 0,75 pela alternativa. É? Será? Certeza, vai. Dá certo aí. 0,4? Como que você faria? Fala aí, Tem professor. uma casa após a vírgula, né? Certo. Aí, se fosse outras, por exemplo, 7,5 já não pode. Porque não é 0, alguma coisa, entendeu? Se fosse 0,075 também não pode, porque tem um zero a mais. Teria que ser 0,75. É. Não, mas você precisaria encontrar quanto que é esse 100 por 750. Ou seja, esse 75 só aparece para você, ou esse 0,75 só aparece para você por causa da densidade da gasolina, tá? E aí você tem também a multiplicação, ó. Você tem a letra E, que você poderia também se confundir se você fosse só pelo 0,4. Então, por isso que é importante você fazer a conta. O que que a conta pedia, ó? Era 1/3 do que tinha dentro do tanque. Então, isso daqui é 1/3 do que tem dentro do tanque, vezes a densidade do objeto, quanto você vai colocar. Tá? Então, é essa proporção que a gente está caçando. E aí deu exatamente 20 mil por 750, ou 20 por 0,75, que foi o que ele coloca aqui para a gente. Tá, beleza. Lembrando aqui, então, Sara, o que a gente tem que olhar? Primeira coisa, olhando no texto, a pergunta está sempre aqui no final. Ó. Esse aqui é chamado de comando da questão. Tá? Aproveitar que todos vocês estão hoje aqui presentes. Ó, esse aqui é chamado de comando da questão. Qual a quantidade de gasolina abastecida em litro no reabastecimento foi? Então, quanto de gasolina foi colocado? É isso que ele quer saber.
Se ele quer saber quanto de gasolina foi colocado, a gente vai ver quanto que é o reabastecimento. O reabastecimento foi feito, ó, com a terça parte do que restou no tanque. Aí por isso que tem esse 1/3 aqui, ó. E o que restou no tanque? 0,6, porque ele disse que gastou, ó, o computador apresentou um registro de consumo de 4 décimos. Está aqui, ó, bem aqui, ó. 4 décimos. Beleza? E aí foi esse processo que a gente chegou ao valor de 20/275. Arthur, pergunta. Não, tá de boa? O Emanuel chegou? Entendi. Não? Estila, alguma pergunta em relação à primeira? Tá tranquilo, prof. Beleza. Vamos então à questão 5, aí 6 e 7 dessa página, e a gente vai para a porcentagem, tá? Questão de número 5. Por obséquio, alguém poderia fazer a leitura para a gente? Tô tentando resolver ela para ver se vou acertar. Beleza. Um pintor cobra 240 por dia de trabalho, que equivale a 8 horas de trabalho num dia. Quando é chamado para um serviço, esse pintor horas por dia, com exceção, talvez, do seu último dia nesse serviço. Nesse último dia, caso trabalhe até 4 horas, ele cobra metade do valor de um dia de trabalho. Caso trabalhe mais de 4 horas, cobra o valor correspondente a um dia de trabalho. Esse pintor gasta 8 horas para pintar uma vez uma área de 40 metros quadrados. Um cliente deseja pintar as paredes de sua casa com uma área de 260 metros quadrados. Ele quer que essa área seja pintada o maior número possível de vezes para que a qualidade da pintura seja a melhor possível. O orçamento desse cliente para a pintura é de R$ 4.600. Quantas vezes, no máximo, as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente? Ok. Então, essa pergunta que ele faz para a gente é uma pergunta bem legal. Deixa a gente pensando em algumas coisas. Primeira coisa que ele faz. Ele trabalha 8 horas por dia. Então, ele cobra R$ 240 por dia de trabalho, ou seja, a cada 8 horas. E aí a gente tem algumas relações que ele faz aqui, ó. Tá? Algumas relações que ele faz aqui. Primeira coisa que ele faz, então ele avaliou o serviço, né? Então, ele trabalha 8 horas por dia. Vamos riscar aqui, então. Ele cobra 240 por dia, trabalhando 8 horas por dia. 8 horas por dia, talvez seu último dia, né, desse serviço. Nesse último dia, ele trabalha 4 horas, ele cobra metade. Caso ele trabalhe mais de 4 horas, ele cobra o valor correspondente ao dia de trabalho inteiro. Mas isso aqui é só para encher linguiça, tá? Esse aqui é um pedaço aqui, ó, que é só para encher linguiça. Vamos lá. Se esse pintor gasta 8 horas para pintar uma vez uma área de 40 metros quadrados, e um cliente deseja pintar 260 metros quadrados, ele quer que essa área seja pintada em o maior número possível de vezes, para que a qualidade da pintura seja a melhor possível. O orçamento desse cliente para a pintura é de 4.600. Então, a pergunta é o seguinte: quantas vezes, no máximo, as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente? Com esse nosso orçamento aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver quanto que ele tem de orçamento. O orçamento dele é 4.600. Então, vamos lá. Ó. Ele tem 4.600 reais. Vamos achar quantos dias, ou seja, esse cara pode trabalhar. Então, se cada dia ele cobra 240 reais, ó, cada dia ele cobra 240 reais, então vamos dividir isso aqui por 240. Vamos ver quantos dias ele passa trabalhando aqui. Então, aqui vai dar 1 vezes 24 é exatamente 24. 46, 240, né?
46 ou 460 menos 240 sobra exatamente 220. Abaixando o outro zero aqui, temos 2.200, aí vai dar 9, 2 vezes 9 dá 18, 4 vezes 9 dá 32, então vai dar 4 vezes 9 dá 36, então dá 2.160, 2.160, 2.200 menos 2.160 sobra 40, então vai sobrar R$40 aqui, tá bom. Então, 19 dias completos. Então, 19 dias. Isso daqui é quantos dias esse trabalhador pode fazer, porque ele faz exatamente 40 metros. Ó. Ele gasta 8 horas para pintar 40 metros. Então, quando a gente já descobriu quantos dias que ele faz, ou seja, são 19 dias, e agora a gente vai fazer em relação a esses 40 metros aqui, para a gente ver quantas vezes vai dar para pintar isso daqui. Então, ó, como são 19 dias, acompanha aqui, ó. São 19 dias que ele pode pagar para esse pintor, ou seja, ele pode pagar 19 dias para ele, com orçamento de 4.600, para pintar a mesma parede, vezes 40 metros quadrados, 40 metros quadrados, nesses 19 dias, ele consegue pintar exatamente, vou fazer aqui no cantinho, 19 vezes 40, 4 vezes 20 vai dar 80, dá 76, menos 4, 76, 760, certo? Ó, só acrescentei o zero depois. Fiz 4 vezes 19, dá 76, e aí eu desci o zero aqui, ó, 760, tá? Então, 760 metros quadrados. Então, em 19 dias, esse pintor pinta exatamente 760 metros quadrados. Mas lembrando aqui que a área das paredes, ou seja, as paredes da casa do rapaz lá, tem área exatamente de 260 metros quadrados. E aí onde vem aqui o pulo do gato aqui, ó. Ó, Sara, ó. Olha o que a gente vai fazer aqui agora. Ele tem dinheiro para pagar? Isso aqui ele tem dinheiro, tá? Tem dinheiro, tem orçamento. Tem orçamento para pagar isso daqui. Só que a casa dele é só de 260 metros quadrados. 260 metros quadrados. Então, 260 metros quadrados, ele pinta uma vez. Ele pinta uma vez, exatamente. Para pintar duas vezes, vai dar quanto? 520, né? 520 metros quadrados para pintar duas vezes. Tá? Para pintar três vezes, 520, 60, vai dar 80, vai dar 780. 780 metros quadrados. Então, ó, o que a gente chega à conclusão? Ele pode pintar 3 vezes? Não, ele não pode pintar 3 vezes. Porque o orçamento dele não dá para pintar 3 vezes, porque o orçamento dá no máximo 760 metros quadrados. Tá? Então, ele só pode pintar, no caso, 2 vezes, e aí vai sobrar um orçamentozinho para ele, vai sobrar um dinheirinho para ele. Mas ele pode pintar exatamente 2 vezes completo. Pô, eu fiz na calculadora, né? Aí deu 2,9. Aí não arredonda para 3. Não arredonda porque o orçamento acaba. Não? O orçamento dele acaba. Gente, que merda! Não, tô indignada. Como que não arredonda? Bonito. Claro que não. Você tem gasolina para chegar até o Riozinho. Como você quer chegar até Cacoal com a mesma gasolina? Nossa, que ódio! Eu teria errado por conta disso. Não arredonda. Gente, essa é uma questão de proporção. Você pode ver uma questão bem simples de proporção. Tá? Não, eles estão querendo que ele pinte 3 vezes. Ele não pode pintar 3 vezes, porque ele só pode pintar 760 metros. Não é verdade, Arthur? Ele vai deixar uma parede toda sem pintar? Tipo, uma parede de 20 metros? Não tem que arredondar mesmo, não. É porque a gente não precisa toda vez que
É isso E, mesmo. né, arredondar. Ele seria arredondar para cima? Não, nesse caso não. Porque o orçamento dele só dá para pintar 19 dias e só dá para pintar exatamente 760 metros quadrados. Tá? Sobrou R$ 40 ali, mas R$ 40 é para comprar só os pincel. Não dá nem para pintar nem 3 metros. Ou seja, então não dá para a gente aumentar muito essa metragem, aqueles R$ 40 que está ali. Tá? E já que você sabe que um dia inteiro trabalhado ele só pinta 40 metros quadrados. Tá bom? Então falta aí 20 metros quadrados, ele deveria ter aí, no mínimo R$ 120 a mais aí para ele conseguir pintar esse quarto 3 vezes, ou essa casa 3 vezes, e não 2 vezes. Tá? Então, se a pergunta fosse um pouco diferente, tipo assim, ó, quanto falta para ele pintar 3 vezes, se fosse essa pergunta? Então, você teria que fazer o quê? Como ele tem orçamento para 760 metros quadrados apenas, vai faltar 20 metros quadrados, então ele tem que pintar mais metade de um dia. Então, ele tem que trabalhar mais 4 horas. E 4 horas o orçamento é 120 reais. Como ele tem só 40, então falta ainda R$ 80 para ele pintar 3 vezes, tá certo? Então vai faltar ainda R$ 80, já usando o resto aqui, que é usando o que restou aqui, que é o nosso R$ 40. Tá bom? Beleza? Nada de aumentar para cima. Beleza. Vamos lá. Então, essa foi a nossa questão de número 5. Vamos colocar aqui a questão de número 6, página 192 ainda. Vamos discutir sobre ela, depois nós já vamos... Aí tem a 7, nós vamos para o nosso tema 2, que é porcentagem. Vou limpar a tela aqui. Alguém pode ler essa questão por gente, por favor? A Sara falou aí que quer ler. A Sara? Ou pode ser Sara. Tô brincando. É a vez da Yasmin. É a vez. Ela já leu, ela acabou de ler agora, Sara. Vou ler não. Leia, Arthur, pra gente, por favor. Vou ler. É, porque minha mãe entrou no quarto aqui na hora. Mas Tá calma de aí. boa. O estado de qualquer substância gasosa é determinado pela medida de 3 grandezas: o volume, V, a pressão P e a temperatura T, dessa substância. Para os chamados gases ideais, o valor do quociente PVT é sempre constante. Considere um reservatório que está cheio de um gás ideal. Sem vazar o gás, realiza-se uma compressão do reservatório, reduzindo seu volume à metade. Ao mesmo tempo, uma fonte de calor faz a temperatura do gás ser quadruplicada. Considere P0 e P1, respectivamente, os valores da pressão do gás no reservatório, antes e depois do procedimento descrito. A relação entre P0 e P1 é... Ok, obrigado. Então, esse aqui você já sabe, gases ideais, matemática, tá? Cai em matemática isso aqui, utilizando aí a ideia da química, né? PVT, né? Pressão, volume, temperatura. Também isso está dentro dos gases ideais na física, tá certo? Falamos sobre pressão, temperatura e volume também na física. E ele quer saber qual que é a relação entre P0 e o nosso P1, tá? É isso que ele quer saber. Então, primeira coisa que a gente tem aqui, né? Se ele chama, considera o reservatório está cheio de um gás ideal, ou seja, no instante zero, então, no instante P0, nós temos uma constante K, certo? Uma constante K, multiplicado por T sobre V. Professor, como que a gente chega a isso aqui? Ó? Isso aqui é igual a K. Chama-se constante de proporcionalidade. Tá? E aí você vai deixar o P sozinho.
Então, isolando o P, o que você faz? Ó, o V vai descer aqui, tá? O V vai passar dividindo, e o T vai multiplicar aqui em cima. Então, a gente faz a multiplicação cruzada. Então, você vai ter assim, ó, P vezes V igual a K vezes T. E aí, o último processo seria esse V passar para baixo, e eu achei o nosso P0. Então, P0 é igual a K, que multiplica T sobre V. Tá? Expressão inicial. Aí ele diz o seguinte, ó, tá cheio. O reservatório lá, digamos que o reservatório seja cilíndrico ou não, né? Tá cheio. Aí ele diz uma coisa pra gente. Sem vazar o gás, realiza uma compressão do reservatório, reduzindo o volume à metade, tá? Então, colocou um êmbolo aqui, aí essa palavra vocês conhecem bem, êmbolo, né? Ó, colocou um êmbolo aqui, e esse êmbolo fez uma compressão nesse gás aqui, tá? Então, comprimiu esse gás. E ele chegou até aqui, ó, até nessa posição aqui, que foi a posição da metade, tá? E aí, outra pergunta que ele coloca, ao mesmo tempo, uma fonte de calor faz a temperatura do gás ser quadruplicada. Então, o que aconteceu? A temperatura foi quadruplicada, 4 vezes, e o volume caiu para a metade. Então, vamos colocar isso aqui. Ó, a pressão 1, então, nós estamos procurando essa nova pressão. A temperatura dele foi quadruplicada, então 4 vezes T, enquanto o volume foi colocado à metade, ou seja, foi colocado à metade. E aí, ele pergunta qual é a relação entre P0 e P1, que é esse nós que estamos procurando agora. Vamos terminar essa fração aqui, tá? Aqui está exatamente uma fração, vamos terminar ela, então nós temos aqui P1 é igual a K, 4T sobre 1 sobre V sobre 2, tá? Só adicionei um aqui embaixo, que ele é de praxe, todo mundo que existe, então meios e extremos. Então, eu vou ter o seguinte, P1 igual a K, que multiplica 4 vezes 2 vai dar 8T, e 1 vezes V vai dar V aqui embaixo, tá certo? Aí ele pediu qual que é a relação entre P0 e P1. A relação entre P0 e P1 é que P1 é igual a 8T, e P0 é igual a 1T. Então, a relação entre P0 e P1 vai ficar o seguinte, ó. P1 é 8 vezes maior do que P0. Tá bom? Ou ainda eu posso colocar assim, ó. P0, mas eu acho que é assim que está a resposta aí para vocês. Isso, é assim que está a resposta para vocês. Ou posso colocar assim, ó. P0 é igual a P1 dividido para 8. Tá? Que poderia ser uma segunda resposta. Mas a resposta que aparece para vocês aí é exatamente essa daqui da frente. Tá? Ou seja, se eu dividir o P1 por 8, eu tenho exatamente o valor do P0. Facinho? Olá. Eixla? Facinho não. Facinho? Não, não, Arthur? Qual que foi a maior dificuldade, Arthur? Pode falar. Ah, essa questão é muito chata. Chatinha. Se lembrou de química? Matemática é legal, cara. Oi, que a prof. gente tem... Oi, tudo bom, Eixla? Eixla, essa questão você já tinha resolvido ela ou não? Oi. Já tinha Qual? resolvido essa Essa questão? 6? É 6? Não, Não? Achou fácil? não tinha ainda não. É, mais ou menos. Mais ou menos. Então tá. Ó, Arthur, o que a gente tinha que observar aqui mais era o seguinte, ó. O que aconteceu? Ó? Primeiro acontece uma compressão e o volume
cai para metade. Então, o novo volume vai ser V sobre 2. Ó. A gente vai substituir no lugar do V, o V sobre 2, que é o novo volume agora aqui. E com isso também foi colocado um fogaréu aqui embaixo. Ó. Imagina que isso aqui seja um foguinho, né? Tá? Vou colocar um fogo aqui embaixo. E o fogo fez a temperatura quadruplicar, ou seja, a gente tem agora 4 vezes T aqui, ó. 4T graus Celsius aqui, 4 vezes a temperatura aqui. Então, por isso que a gente substitui 4T aqui em cima, ó. E aí o resto é só fração, tá? Lembrando que debaixo do 4 sempre tem 1, ó, eu tenho assim, 4 dividido por V sobre 2. Debaixo desse 4 aqui tem o número 1, ó. Então, ficou 4 sobre 1 sobre V sobre 2, tá? Então, por isso que a gente faz meios e extremos aqui. 4 vezes 2 dá 8. 1 vezes V é V, ó. Então, P1 é 8 vezes o K. Enquanto P0 é 1 vezes o K. Beleza, beleza? Só um pouquinho, professor, terminou de copiar. Ah, não, tá de boa, tá de boa. Só espera aqui. Tá? Tá na tranquilidade. Beleza. Beleza? Vamos lá, então. Nossa questão de número 7. Deixa eu limpar aqui a tela. Peitila, faz a leitura da 7 pra gente, por favor. Por obséquio. Prof, só um minutinho que eu tô colocando meu telefone pra carregar. Não, tá de boa. Pronto, peraí. É a 7, né? Isso. Tá. Os tipos de prato normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1000 partes da substância. Já a prata de 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 de cobre em 1000. E a prata de 925 é constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre em 1000. Ourives possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950 para a produção de uma joia. Nessas condições, quantas gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925? Ok, muitíssimo obrigado. Então, a primeira coisa, ele tem 925 e ele quer chegar a uma prata, né, de 950. Então, vamos retirar do texto aqui algumas informações. Primeira coisa, na prata de 925, ó, na prata de 925 de pureza, nós temos 925 de prata, 925 de prata, e mais 75 de cobre. Lembrando que o cobre é colocado, apenas para dar liga, né? Tá certo? O cobre é colocado para dar liga. Nesse caso aqui, a gente fecha aqui as 1000 partes.
ou 1.000 gramas. Não necessariamente 1.000 partes tem que ser 1.000 gramas, tá? A gente fecha aqui 1.000 partes, tá? Não necessariamente isso aqui tem que ser 1.000 gramas. Aí tem diversos tipos de ouro também. O ouro também é dessa mesma forma, tá? Assim como a prata, tem que colocar alguma liga nela, tá bom? E até ele maciço, ele fica muito fácil de quebrar ele. E aí nós temos também na prata nós temos 950, ou seja, a prata 950. Deixa eu dar um espacinho aqui. Tirando o texto aqui também, ó. Na prata 950 a gente tem 950 de prata e 50 de cobre. Então na prata 950 nós temos 950 de prata mais 50 de cobre. Beleza. Tá? A gente fecha aqui também as 1.000 partes. Primeira coisa que ele quer saber da gente, então, é o seguinte. Se nós temos 10 gramas, olha o que ele coloca aqui, ó. É bem simples isso daqui, ó. Se você prestar atenção no como está sendo a construção, é bem simples. Se você entendeu que 925 partes de prata mais 75 partes de cobre fecha 1.000 partes, e 950 partes de prata mais 50 partes de cobre fecha 1.000 partes também, então agora você vai entender, ó. O que um ourives tem? Ele possui 10 gramas de prata 925. Então, se ele possui exatamente 10 gramas de prata 925, então dessas 10 gramas, ele tem exatamente 9,25 gramas de prata, acompanha aqui, ó, mais 0,75 de cobre. Até aqui tudo bem? Beleza? Olá. Tô ouvindo. Eu não vejo vocês, eu fico todo perdido. Tá ouvindo? Beleza, tá. Vamos continuar. Mas até aqui, o professor construiu só a primeira parte do problema, que é o que nós vamos... Tá? Aí tá de boa. Beleza, então fechou. Ó, então aqui nós temos 9,25 gramas de prata e 0,75 gramas de cobre. Deixa eu só colocar o G de gramas aqui, porque é importante você entender isso aqui. Gramas de cobre. Tá? O que a gente quer é prata 950. Tá? O que a gente quer é 950. E a gente quer que ela seja 40, ou seja, ó, ele quer saber tal. Isso. Desejo obter 40 gramas. Eu desejo obter 40 gramas de 950. Das 40 gramas, ó, das 40 gramas, presta atenção aqui comigo, ó. Se fossem 10 gramas, vou colocar aqui, se fossem 10 gramas, ó. Se fosse 10 gramas, ele teria 9,5 gramas de prata, e ele teria 0,5 gramas de cobre, certo? Então aqui tudo bem, se fosse 10 gramas. Como eu tenho um caso de 4 vezes maior, ó, 4 vezes a mais, aí ficou facinho. Professor, facilitou pra caramba esse aqui. Então, se é 4 vezes a mais, ó, 10 vezes 4 dá 40. Então, aqui vai ser 4 vezes a mais em relação à prata, 4 vezes a mais em relação ao cobre, que é a proporção que eu quero, ou seja, eu quero 40 gramas, tá? Então, a gente está usando a mesma proporção que o professor colocou aqui dentro dos parênteses. Então, ó, 9 vezes 4, 4 vezes 9 é 36, 4 vezes 5 é 20, então dá 38 gramas de prata. E 4 vezes 0,5 dá 2 gramas de cobre. Certo? Então, esse daqui é o que eu tenho. Ó, esse daqui é o que eu tenho. Deixa eu pegar o roxo aqui para não confundir. Esse é o que eu tenho.
E esse aqui é o que eu quero, tá? Eu quero exatamente isso aqui. Tá? Eu quero exatamente 40 gramas. Então, nessas condições, o que está faltando para a gente colocar aqui? Então, eu tenho 9,25, eu quero 38. Então, eu vou fazer 38 menos 9,25. Isso daqui para prata. Tá? Para prata. Eu tenho de cobre 0,75, eu quero 2. Então, eu vou fazer 2 menos 0,75. Certo? Então, em relação à prata, 38 vai dar 28, vai dar 28,75. 28,75. Tá? A diferença aqui entre 38 menos 9,25 dá 28,75. E 2 menos 0,75 vai dar 1,25. 1,25. Então, eu preciso adicionar nessa mistura, misturar com tudo isso daqui, 28,75 gramas de prata e 1,25 de cobre. Então, observe o passo a passo. Primeira coisa, na leitura eu já descobri que essas aqui são as 1000 partes. Relacionados com o número 10 fica bem mais simples, porque um fica 9,25, outro fica 0,75. Eu preciso de 40 gramas, mas antes de fazer 40 gramas, eu relacionei com 10 gramas, que é 9,5 de prata e meia grama de cobre, para mim obter um ouro ou uma prata 950, tá certo? Lembrando aqui também que esse, para mim obter, então, é 4 vezes a mais, ou seja, vai ser 40 gramas de prata 950, então eu tenho 38 gramas de prata e 2 gramas de cobre aqui. Tá? Então, se eu quero esse daqui, eu tenho esse daqui, então eu vou fazer um menos o outro. Ó. 38 menos 9 dá 28,75 e 2 menos 0,75 dá 1,25 gramas. Perguntas? Não, prof, tranquilo. Tranquilo essa? Essa aqui é a letra B, tá? Resposta é a letra B. Bem simples, bem legal, assim, bem no passo a passo mesmo. Gente, então, aqui nós fizemos os principais temas, as principais desse tema aqui. O professor colocou, parei aqui, porque no futuro, assim que a gente terminar essas questões, a gente retorna nesse passo aqui também, tá? Nós vamos, então, para